Num continente diverso como a Europa, o local de trabalho reúne pessoas com as mais variadas origens e experiências. Esta diversidade é o sucesso da Europa. No entanto, mais de 2/3 dos europeus acreditam que a discriminação no trabalho é uma realidade diária. A legislação europeia está a procurar garantir que todos tenham o direito de ser tratados igualmente, sem distinção de sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual. Estas novas leis têm como objetivo eliminar a discriminação no local de trabalho e noutras áreas da vida diária. Quando queremos incluir as pessoas na sociedade e na economia, o primeiro passo é sempre o trabalho. Deste modo, tentamos apoiar a inclusão de todos os grupos discriminados no mercado de trabalho. E as primeiras disposições legislativas que temos a nível europeu incidem exatamente sobre esta questão: oportunidades iguais e ausência de discriminação no local de trabalho. Mas o que é a discriminação? A discriminação acontece de diferentes modos, direta ou indiretamente. Um exemplo: os anúncios que dizem pessoas com deficiência não devem candidatar-se ou os candidatos devem ter entre 25 e 35 anos são exemplos de discriminação direta e não são considerados legais. A discriminação muitas vezes pode ser mais subtil. A nova legislação considera ilegal a discriminação com base em requisitos aparentemente neutros. Por exemplo, insistir na exigência de candidatos que falem a língua do país para um emprego pode excluir injustamente algumas pessoas. Por vezes, a discriminação pode ir mais longe e levar à perseguição e à vitimização. Se alguém denuncia a discriminação ou a perseguição, pode ser vitimizado, levando a uma situação de stress no local de trabalho. Ambas, a perseguição e a vitimização, são agora ilegais. Como lidar com a discriminação? A discriminação no trabalho não é um problema isolado. Todavia, muitas vezes as vítimas sentem-se culpadas, sozinhas e sem apoio. A vitimização acontece quando a pessoa que fez uma denúncia ou que apoia outros a fazê-lo recebe um tratamento injusto. A fim de parar este ciclo vicioso, é crucial confrontar o problema, quebrar o silêncio e procurar apoio. As pessoas que sofreram discriminação devem manter um registro sobre o que aconteceu, quem disse o quê e quando, como isto os afetou no trabalho. Esta informação pode ser vital para justificar as reivindicações e observações. Se sente que foi discriminado, poderá falar sobre o assunto com o seu gestor de recursos humanos, representante do sindicato ou qualquer outra pessoa da sua confiança no local de trabalho. Os empregadores devem reconhecer as denúncias dos seus trabalhadores e tentar encontrar soluções efetivas. Todavia, se estes esforços não forem suficientes, pode ser necessário tomar providências legais. Quem pode ajudar? Para um maior apoio e proteção, as vítimas da discriminação podem contatar os órgãos nacionais para a igualdade que lidam com a discriminação no seu país. Sob a nova legislação da União Europeia, tal órgão deve ser criado, se ainda não existir. Os sindicatos e as organizações não governamentais possuem uma vasta experiência na abordagem a situações de discriminação no local de trabalho. Em toda a Europa, as organizações nacionais, regionais e locais
uniram forças na Plataforma Social Europeia para combater a discriminação. Saber que não somos os únicos a enfrentar a discriminação é uma grande ajuda e também ajuda as pessoas a perceber quais são exatamente os direitos. Os sindicatos são especialistas nas disposições legais nacionais contra a discriminação. A sua organização europeia, a Confederação Europeia de Sindicatos, é um parceiro importante na campanha pela diversidade contra a discriminação. Temos de apoiar as pessoas que são discriminadas pelos seus empregadores ou outros que não reconhecem que a discriminação é totalmente inaceitável. Deste modo, os jovens escolherão os empregadores que possuem boas referências em relação à diversidade. Eles não querem juntar-se a alguém que vive no passado, querem oportunidade. Os custos da discriminação: tempo, dinheiro e stress. Incentivar e gerir na diversidade, por outro lado, é bom para as empresas. Thérèse de Liederkerk, da Confederação da Indústria e dos Empregadores da Europa, a UNICE, sobre a necessidade de diversidade nos negócios hoje. A diversidade constitui um trunfo para as empresas. Os seus clientes são diversificados, por isso, se a composição dos seus recursos humanos refletir essa diversidade, vai ajudar as empresas a responder de forma mais adequada às necessidades dos clientes. Quais são os primeiros passos para criar um local de trabalho livre de discriminação? Certifique-se que você e os seus empregados sabem o que a nova legislação significa na prática. Crie o clima adequado à diversidade. Pense em modos de garantir um local de trabalho no qual a dignidade e o respeito pelas pessoas diferentes são uma realidade. Estabeleça uma política de não discriminação. Desenvolva um código de conduta para evitar a perseguição e a vitimização. O mundo no qual fazemos negócios está mudando rapidamente. O aumento da migração levou a uma mistura de origens culturais e étnicas. As pessoas de todas as orientações sexuais vivem mais abertamente e de maneira mais autoconfiante do que nunca. As pessoas portadoras de deficiência reclamam o tratamento igualitário e a integração real como trabalhadores e consumidores. Os idosos representam uma parte crescente da sociedade. Ao mesmo tempo, a economia tem que lidar com os números decrescentes de jovens. As empresas com visão reconhecem estas mudanças e fazem o melhor uso delas. Os empregadores que transformam a diversidade numa mais-valia obtêm benefícios reais em relação à sua concorrência. Beneficiam do acesso a leque mais amplo de potenciais trabalhadores e a novos mercados, bem como do aumento da criatividade, inovação e motivação das equipas. Ao lutar contra os obstáculos que as pessoas estão enfrentando no trabalho, podemos fazer uso do maior trunfo da Europa, os cidadãos. O objetivo é utilizar o potencial de todos para o seu próprio benefício, para o benefício da sociedade e da economia, para fazer da União Europeia um lugar melhor para todos viverem e trabalharem. Para mais informações sobre a nova legislação europeia e a promoção da diversidade no trabalho, www.stop-discrimination.info